Nessa demonstração aqui vamos cumprir o algoritmo de construção para retas tangentes exteriores às circunferências dadas. Vamos partir da existência de duas circunferências, respectivamente de centros O1 e O2 e seus raios R1 e R2. Vamos definir duas circunferências. Eu vou determinar uma circunferência de raio R1 menor e uma circunferência de raio R2, uma circunferência maior. Logo de início, vamos definir aqui a mediatriz, MTZ, do segmento O1-O2, ou seja, o segmento que liga os dois centros das duas circunferências. É a menor distância dentre eles. Vamos definir com o auxílio da régua esta distância. É interessante que a gente já trace uma reta extensa o suficiente para que nela caibam os outros procedimentos da construção. Vamos fazer agora o que determina o subitem 2, que é a mediatriz. A mediatriz entre os dois pontos. Peguemos uma distância pouco maior que a metade da distância entre os dois pontos, um arco acima, um arco abaixo. Da mesma forma, a partir do ponto O2, um arco acima, um arco abaixo. Dada a ausência de encontro, você prolonga os arcos até determinar a existência de dois pontos. Aqui eu determino a existência da chamada mediatriz e o seu ponto médio. Aqui, por coincidência, coube exatamente sobre a circunferência de raio de centro O2. Isso não é necessário acontecer. Próximo passo. Vamos definir duas outras circunferências. Uma primeira circunferência de centro O3. E essa circunferência deve ter uma medida de raio correspondente à diferença entre os raios das circunferências dadas. Então teremos o seguinte: vamos fazer de início o transporte da medida do raio O1 para o interior da circunferência de raio O2. Esta medida de raio vou transferir para a parte interna e assim essa medida aqui sendo R1, essa distância aqui corresponde a R2 menos R1. E assim eu tenho definido o centro de uma nova circunferência interior à circunferência de centro O2. Essa circunferência tendo como raio R2 menos R1. É importante salientar que, uma vez definida esta nova circunferência, eu crio um outro centro de circunferência coincidente com o O2. Este será o centro da circunferência O3, como aqui definido. Próximo passo é definir uma circunferência a partir do ponto médio, que foi o ponto definido com a mediatriz do item 2, e raio MO1. Esta medida de raio. Vamos assim, fazendo uso de uma outra cor, definir a existência desta circunferência. Aqui definimos então a circunferência
de centro M e raio MO1. No subitem 4, precisamos definir os pontos X e X', que surgem da interseção entre a circunferência de centro O3 e raio R2 menos R1 e a circunferência M de centro M e raio MO1. Quais são esses pontos de coincidência, de interseção entre essa circunferência menor e esta circunferência própria que se originou da mediatriz? São este ponto e este ponto. Os dois chamarei de este daqui de X e este de X'. Importante é que após a definição dos dois pontos, eu começo a determinar os meus chamados pontos de tangência. T1 e T1' vão surgir da interseção de circunferências que não são definidas em sua completude, mas elas estão presentes no desenho. Eu vou determinar T1 como sendo a interseção entre a circunferência de centro X e raio XO1. Vamos aqui definir centro em X e raio XO1. É exatamente esta distância, para ficar bem clara. Essa distância como raio, eu vou definir a partir dela um arco, e aqui acima vou definir o meu ponto T1. Na distância de X' a O1 é o raio para a definição do ponto T1', para o qual vou agora definir a partir do ponto X X', definindo T1'. Temos assim definidos os dois pontos de tangência iniciais, T1 e T1'. Vamos partir agora para definir os pontos T2 e T2'. Vamos ter que T2 é a interseção entre a semirreta O2x e a circunferência de centro O2 e raio R2. Centro O2 e raio R2. Interseção desta circunferência com a semirreta O2x. Semirreta O2x. O2x. Vou exatamente ligar estes dois pontos e traçar a semirreta. A interseção obtida é exatamente este ponto, que eu vou chamar de, conforme o algoritmo, T2. A interseção agora entre a semirreta O2x' e a circunferência de centro O2 e raio R2, eu vou definir o ponto T2'. Chegamos aqui a completar a definição dos 4 pontos de tangência. Vamos agora simplesmente ligar os pontos 2 a 2, definindo a existência das duas retas tangentes T1, T2 e T1', T2'. Vamos fazer uso da régua novamente, e eu vou usar agora um giz verde para destacar a existência destas duas retas.
Aqui temos definidas então as retas T1, T2 e T1', T2'. As duas retas tangentes externas às circunferências dadas. Atenção que, em relação ao algoritmo das tangentes, as retas tangentes internas às circunferências, eu tenho uma sutil diferença, que é exatamente no raio da terceira circunferência que surge aqui, de centro O3. Eu tenho 4 circunferências, na verdade, que surgem ao longo da construção. A primeira circunferência e a segunda são circunferências dadas no enunciado da questão. A terceira circunferência, que é própria a partir do ponto médio da mediatriz, o ponto M. E a quarta circunferência é essa de centro O3 e raio que mede R2 menos R1. Temos que chamar atenção para estas informações aqui. É o que eu vou prolongar logo aqui abaixo. Essa medida aqui corresponde ao raio R1. Esta é a medida do raio R2 menos R1. R2 menos R1 sobra esta medida. E aqui é exatamente o raio R2. Aqui finalizamos nossa construção geométrica das retas tangentes externas às circunferências dadas. Continue acompanhando as postagens do canal e no Instagram. Forte abraço a todos. Obrigado.